Sejam bem-vindos a mais uma temporada do podcast Maternando no Espectro. A gente vai fazer uma gravação hoje que há meses está para sair e hoje deu certo, que é com a participação das profissionais, as terapeutas ocupacionais, a Kali e a Vandri. Eu vou chamar pelo apelido porque eu vou deixar elas se apresentarem, porque a gente está há meses, como eu disse, para fazer essa gravação. Bem difícil, mas saiu hoje, num dia muito frio. E eu estou muito feliz porque essa é uma gravação da segunda temporada que eu estou conseguindo participar. A última eu não consegui estar aqui presente, mas hoje eu estou extremamente feliz por estar fazendo essa gravação e sobre um tema que importa para muitas famílias, né, gurias? Então, eu vou deixar vocês se apresentarem primeiro, para daí a gente puxar o assunto, tá bom? Vandri, pode começar. Então, muito prazer, eu me chamo Vandriele, sou terapeuta ocupacional. Além de terapeuta ocupacional, eu acho que a gente já vai começando a falar sobre os nossos papéis por aqui também. Sou mãe da Ágata, esposa do Juliano, proprietária de uma clínica, então a gente vai construindo os papéis que dentro do nosso cotidiano, que é muito do que a gente vem falar hoje aqui também. Pode falar o nome da clínica? Clínica Colina. A Colina. Bom, então eu sou a Caliandra, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de que horário que vamos estar olhando. Eu sou a Caliandra, eu sou formada pela UFSM já há um tempo, no tempo em que quase não se ouvia falar ainda sobre autismo, o pouco que tínhamos, né, era realmente muito pouco. E aí, então, tenho um tempinho de caminhada, né? Hoje também tenho uma clínica, que é a Clínica Elo, Terapias Especializadas. Eu sou a mãe... Agora vai... Eu sou mãe da Jade, também sou mãe da Ágata, que tá aqui no forninho. Gravidíssima. E gravidíssima, quase, né? Quase que eu venho com a Ágata junto. Por isso que a gravação tinha que sair logo, né? E além de trabalhar, né, como gestora, assim, da clínica, eu também atuo como terapeuta ocupacional também. E sou esposa do Jander, né, que é meu companheiro, que me acompanha em tudo, meu parceiro, e que vem, né, aguentando literalmente esse meu propósito que eu carrego no peito, assim, de trabalhar e não só por amor, claro, mas com muito amor. Gurias, eu acho que a gente pode começar falando sobre uma pergunta até que veio através de uma mãe, que ela recebeu o diagnóstico há pouco tempo, né? E ela disse em que aspecto a terapia ocupacional é... Deixa eu tentar me lembrar da pergunta dela exatamente. Quando que é indicada a terapia ocupacional? Para ser bem objetivo e direto. Então, eu imagino que aqui a gente vai falar sobre a infância, né? Mas a terapia ocupacional é uma profissão que atua com várias faixas etárias, assim, desde bebezinho até, inclusive, desde a gestação, né? Até a parte de geronto, de idosos. Mas, especificamente de crianças, a gente sempre pensa quando há uma dificuldade na realização de uma ocupação. Né? A gente fala um pouco sobre esse desempenho ocupacional, que é uma palavra muito bonita, né? São terminologias muito bonitas, mas que é para a gente pensar em dificuldades que aquela criança está tendo, seja ela por uma questão motora, sensorial, cognitiva, enfim, ou por alguma questão mais arquitetônica, ou por uma questão atitudinal de algum espaço, né? Então, a terapia ocupacional, ela pode ser acionada quando quando a gente consegue identificar que tem alguma dificuldade relacionada a esse fazer humano. E aí eu acho que vai muito de encontro com a pergunta que veio de uma mãe que já recebeu o diagnóstico, né? Então, antes mesmo da gente entrar aí no nosso fazer enquanto TO, acho que vale lembrar que não necessariamente a criança ela precisa ser diagnosticada para ser encaminhada para terapia ocupacional, né? Então, assim, quando a gente fala de criança e a ocupação também, que traz a nossa profissão, ocupação, tá? A gente vai para terapia ocupacional para ocupar o nosso tempo? Não é só isso, não é isso.
né? E também é isso, querendo ou não, as nossas ocupações do nosso dia também ocupam o nosso tempo, né? A gente disponibiliza de um tempo para as nossas ocupações, para higiene, para vestimenta, para o sono, para alimentação. Então, a gente ocupa do nosso tempo, do nosso dia, para realizar essas atividades. E quando a gente fala da criança, especificamente dentro do desenvolvimento infantil, a gente precisa lembrar que a maior ocupação dele, o maior fazer dessa criança é o brincar. Então, se esse brincar ele está defasado, se por algum motivo de todos esses fatores que a Kylie citou, questões cognitivas, motoras, funcionalidade no dia a dia mesmo, questões arquitetônicas da própria casa estão apresentando alguma dificuldade, aí sim o papel da terapia ocupacional se faz necessário. Né? Então, a gente não necessariamente, a gente precisa de um diagnóstico para que a criança ela venha para o atendimento da terapia ocupacional. Então, desde uma avaliação desse desenvolvimento da criança, também cabe ao nosso fazer. E tem sempre aquela pergunta, tá, e precisa ser encaminhado por algum médico, né? E não, né, nem sempre. Tem algumas outras formas de se poder acompanhar esse desenvolvimento infantil para que sejam encaminhadas, né, os pequenininhos serem encaminhados para TO. Então, por exemplo, a caderneta da criança tem algumas informações ali que nos ajudam a pensar, claro, que ainda precisa ser ainda estruturada de uma forma melhor, né? Hoje já penso dessa forma, mas nos ajuda muito a pensar quais são os marcos que aquela criança precisaria estar atingindo, a consulta com um pediatra, o acompanhamento é essencial, mas muitas vezes não são os profissionais, né, que vão sinalizar. Às vezes os próprios pais vão identificar, né, que são os estudos que a gente está tendo, as mães são as primeiras a perceberem, né, e elas vão fazer toda essa busca de pensar, será que está precisando de uma profissional? Então, às vezes não precisam encaminhamento médico, né, só o fato dos pais, dos cuidadores responsáveis perceberem que há uma dificuldade na realização de alguma atividade do dia a dia. E mesmo que não seja essa atividade que a gente está pensando, né, estruturada, a criança tem alguma dificuldade ali na interação. Mas ela é diferente do irmão. Então, isso já acende um sinal para pensar de que não é descartável pensar numa avaliação com TO. Porque a TO consegue ajudar a pensar se aquele brincar ali está ok, se está tendo o estímulo correto. E às vezes não vai vir o diagnóstico, como estávamos falando antes, né? O diagnóstico não vai vir. Às vezes é uma questão de orientação de um estímulo, ou relacionado a uma questão que é da criança, uma característica da criança, mas que não precisa ser sozinha, né? Não precisa ser sem suporte. Então a gente consegue auxiliar neste momento também. Tem uma coisa que a gente estava comentando aqui nos bastidores, né? Da questão que vocês fazem atendimento domiciliar. Tu também, né, Kylie? Tá. Sim. Daí, eu vou falar por mim, pela minha experiência materna, né? Que acontece com muitas mães, pelo que eu converso. A gente tende a fazer pelos nossos filhos. Muito. Por isso que é tão importante, às vezes, ir na casa, né? Porque eu, por exemplo, vou dar a questão do banho. Com a Helena, eu demorei muito para deixar ela tomar banho. Ela tem 7 anos hoje. Tipo, a minha filha consegue tomar banho sozinha. Eu só preciso mostrar para ela. Só que a gente vai tão no automático, sempre auxiliando, sabe? É mais rápido, é mais fácil, vai tudo no automático. Até que chega um profissional que te diga, deixa ela fazer sozinha. Tenta, pelo menos, deixar ela fazer sozinha, sabe? Que nem a questão de escovar os dentes, que nem a questão de fazer o xixi, o cocô, que pode virar né? Um transtorno enorme, assim, até dar certo. A gente tende, como mãe, a fazer por eles. Acho que não tem outra palavra melhor que isso, mas até que chega um profissional mesmo que te diga, deixa ele fazer. E muitas vezes, né, Paty, acho que é muito, muito importante, acho que a gente recebe muito isso, né, Kylie? Muitas vezes, quando a gente vai fazer a anamnese estruturada com a família, já vem, tá? Como que é a vestimenta? Ele consegue tirar a roupa sozinho, né? Vamos pensar numa criança de 5, 6 anos. Consegue tirar a camiseta já sozinho? Daí a família para. E aí eles acabam se dando conta de que muitas vezes não é porque a criança ela não tem a habilidade para fazer ou não tem os componentes para realizar aquele fazer, né? Para realizar aquela atividade. Muitas vezes realmente ele só não vai conseguir fazer porque é muito mais fácil o pai e a mãe fazer por ele. É muito mais fácil receber.
né? Então, a gente precisa realmente parar para entender. Bom, a criança realmente ela não consegue fazer sozinha ou realmente ela precisa da oportunidade que deixe com que ela faça aquela atividade. E aí a gente vai pensando nos processos, né? Porque ninguém aqui, nem eu, nem a Kali, nem você, ninguém aqui a gente aprendeu as coisas do dia pra noite e simplesmente a gente sabe pegar uma xícara de café e tomar o café, sem nos virar. Então, a gente vai ganhando habilidade, vai ganhando esses componentes e todas as habilidades que é importante dentro de cada desempenho ocupacional para que a gente consiga realmente servir o café, pegar na alça, entender o porquê daquele objeto, o que esse objeto ele vai me ajudar a fazer. Da mesma forma, é saber que quando a gente pensa em escovar os dentes, a gente já pensa no produto final, né? E vai muito no produto final. A gente quer o produto final, que é escovar os dentes. Pronto, escovou. E o processo? Quem pensa no processo? Gente, é complexo na nossa cabeça a gente pensar que a gente precisa pegar a pasta de dente, abrir a pasta de dente, pegar a escova com a outra mão, apertar, não ter uma força tranquila para que a gente não aperte aquela pasta para que saia um monte, ou ter força suficiente para sair, né, a quantidade da pasta, colocar a escova na água para molhar, levar até a boca, fazer os movimentos. Então, gente, é muita coisa. Né? Quem parou para pensar sobre isso? A gente simplesmente tá com aquilo pronto na nossa cabeça. Vai lá, tá pronto, tá feito. A gente pensou no produto final. E a gente precisa entender que os processos também são importantes. Então, nem sempre a criança ela vai conseguir, por exemplo, escovar os dentes de uma forma totalmente independente e com autonomia, de uma forma totalmente satisfatória, né? Que realmente chega lá, nossa, tá bem escovado, ou até mesmo colocar a calça, que é difícil não organizar aqui em cima, né? Não deixar a calça toda embolada. A criança, ela tá aprendendo. E a gente precisa dar oportunidade para que ela consiga aprender a fazer. A habilidade vai vir com o tempo, né? Então, a gente precisa entender que antes mesmo da criança fazer com total autonomia, com total independência e deixar aquilo totalmente organizado, ela precisa passar pelos processos. É que nem a questão de escrever, né? Escrever, pegar a colher, comer sozinho, tem todo um antes. E como eu como sou mãe típica e atípica, eu vi o Davi fazendo tão, sabe, fluindo tão bem. A Helena também, nesse ponto, eu não posso dizer que teve dificuldade de pegar o garfo, porque eu escuto de mães, às vezes, que meu filho tem muita dificuldade de segurar firme o talher. Tu sabe que quando eu sugeri lápis, né? essa temática, foi pensando numa história assim, Paty. Porque foi num dia que nós estávamos conversando, né, Vandri? Vamos pensar numa temática, vamos pensar. E aí aconteceu, que era até a mãe que eu tinha convidado para estar aqui. Aconteceu com o pequeno dela. Ela me mandou mensagem, Kali, eu preciso compartilhar contigo. Nós estávamos já na meta, né? Há muito tempo, assim, dele começar a usar o talher. E aí ela me compartilhou essa ideia, assim, de que, ó, ele está usando talher, usou em casa, usou na escola. E aí eu me dei por conta, né, o quanto muitas vezes a gente está trabalhando com sonhos, né? Nossa. Com os sonhos das famílias, não só dos pequenininhos, mas das famílias, e aquilo se torna um envolvimento tão grande para nós também. E foi dali que eu pensei, nós vamos trabalhar esses sonhos que estão né, nesse cotidiano, né, que tem essa dificuldade, sim, que é desafiador, mas que tem uma potência tão grande quando a gente consegue, né? E não digo conseguir o ato, né, a função de pegar o talher. O resultado final ali, né? Mas aquele processo todo, né, o que significa, né, e agora eu vou poder ir para o shopping e não vão mais olhar diferente, agora vai... Então assim, acho que tem uma potência tão grande, assim, do nosso trabalho, e aí não tem como eu não falar com amor, sabe, porque a gente vê esse processo no dia a dia. Nas sutilezas, né? Se a gente esmiuçar, sim, a gente pode ver que a dificuldade realmente tem a ver com uma disfunção sensorial. A dificuldade tem a ver com uma questão sensório-motora. A dificuldade tem a ver com, né, cognição. É difícil para compreender etapas, né, para fazer uma sequência. Mas se a gente olhar nesse todo também, né, se a gente olhar nesse todo, como as coisas vão acontecendo, né, a criança sendo né, uma protagonistinha ali da refeição em família, aquilo ali, ó, a gente ganha, assim, muito,
né? Porque é uma dedicação, uma entrega nossa, e aí vem, né? A família compartilha com a gente, são sonhos. E aí também lembrei, acho que depois tu podia compartilhar, né, Vandri? Sobre aquele vídeo que tu postou do avião. Ah, é? Né? Lindo, lindo. Porque é eu acho verdade. que é isso, assim, a gente trabalha, assim, pensando nessa parte técnica, sim, habilidades, função, né? A gente vai trabalhar com esse desempenho ocupacional. A gente trabalha com sonhos o tempo todo. As pequenas, grandes conquistas. Eu sempre digo, ai, são pequenas, mas são tão grandes. Sim. Sabe, eu tenho um quadro lá na nossa sala, a gente tem um quadro que eu colo post-its, assim, com as conquistas para eu nunca esquecer, sabe? Para eu, a hora que eu estiver meio desanimada, que nem hoje, assim, foi um dia bem difícil com o Dudu, nossa, eu olhar para aquele quadro, mas olha só, ele conseguiu algumas coisas ali e eu tenho que agradecer, sabe? Porque senão a gente foca muito na parte ruim, né? Desafiadora. Hoje mesmo, eu vou compartilhar com vocês que eu fui com ele na pracinha e tava muito frio, apesar de ter sol. E ele não quis. Eu fiz 8 tentativas com casacos diferentes. Ele não quis botar nenhum casaco. Então, ele foi só com um pijaminha de soft pra pracinha. E eu disse, gente, parece que meu filho não tem roupa, sabe? Só que, e ano passado não acontecia isso. Ele ia com qualquer roupa que eu colocasse. Hoje ele já tem uma percepção, então, tipo assim, e ele não quer. E eu disse, gente, como é dificultoso isso. As pessoas não imaginam o que a gente passa em casa. Tipo, é só um casaco, mas ele não tem jeito de colocar. Eu sei, Paty, porque a gente acompanha diariamente, assim, ó, lutas que... É isso, hoje mamãe me mandou uma mensagem assim, Kali, tu percebeu? Hoje eu consegui colocar 2 blusões nele. Então, assim, ó, pra nós é um ganho conjunto. Né? E a questão do calçado? A questão do calçado. E quando o calçado, né, fica só aquele calçado e é difícil, às vezes, de trocar por outro calçado, né? Então, assim, são dificuldades cotidianas que estão ali e que a gente consegue ajudar. Né, mas tendo todo esse conhecimento, e não só em questões sensoriais, como hoje cai muito no senso comum de que a TO só sensorial, e não é, né? Muitas vezes são questões comportamentais que a gente precisa trabalhar, questões, né, com auxílio de outras profissionais, trabalhar questões sociais que estão envolvidas ali, naquela ocupação. Então, assim, a gente não consegue ter um olhar só para aquilo sem entender esse entorno todo. E acho que daí também vem disso, né, Paty? Esse lugar de, parece que só tem essa roupa, o que que vão pensar? Exato. O que que vão pensar? E eu acho que isso também... Fora que tá passando frio, né? É. Sem necessidade. Eu fico pensando sem necessidade de passando frio. E também, ao mesmo tempo... Que a gente pode pensar que existe também, pode existir, né? Não quer dizer que é uma regra, é sempre bom deixar claro. Pode existir um sofrimento, né? Se a gente insistir naquele casaco naquele momento. Então, pensar outras formas. Desencadeia, né? Uma crise Isso. E vai ser 1000 vezes pior. E aí, o passeio que tu tinha planejado na pracinha já não aconteceu por um fator que daqui a pouco a gente mesmo causou, né? Sim. Por um estresse que foi causado, por um mínimo de esforço, né? Então, assim, acho que eu vou pegar o gancho dos sonhos e compartilhar, então, com você sobre... Também tinha convidado a mãe para estar aqui. Mas é muito isso que a Kali trouxe, assim, porque são pequenas, grandes conquistas todos os dias, né? E aí a gente fala sobre o calçado, que eu também tenho uma mãe, uma criança na clínica que também tem uma dificuldade de troca de calçado, né? E essa semana passada ela chegou para mim e disse assim, Tia Vandri, agora ele já tem conseguido deixar só a meia em casa. Para quem só andava de pé descalço, ou só ficava com aquele determinado calçado, só a meia já é... Nossa, só a meia, não é só a meia, é a meia, é a meia no frio, gente. Aqui no sul faz frio mesmo, né? E sobre os sonhos, assim, acredito que a gente... nós, como terapeutas, a gente sempre tem uma expectativa por trás de tudo aquilo que a gente vai propor para a criança, todas as estratégias que a gente vai utilizar. E pensando nesse caso da Agatha, que eu tenho certeza que a Eliane deixaria utilizar o nome dela aqui também, porque foi toda uma mobilização, não só minha enquanto terapeuta, mas da família também. Né? Então, desde que a Agatha chegou, ela deseja muito viajar para fora do Rio Grande do Sul com a Agatha e fazer uma viagem de família. É a menina? É a menina, exato. Ela tá com 7. 7. Tava com 7 na época, né? Agora ela já tem 8. Então, assim, a gente acaba realmente
indo de encontro com as vontades e com os desejos das famílias. E quando ela mesma, ela disse assim, Tia Wandra, eu queria muito ir viajar de avião. E eu sei que eu preciso de uma experiência para além de simplesmente você proporcionar algo aqui na clínica. Eu tô entrando em contato com o pessoal do aeroporto pra gente poder fazer uma experiência com a Ágata lá. E aí, foi uma mobilização da família também. Então, o sonho é da família, era dela. Mas vamos lá, vamos fazer. E o que precisa fazer, o que precisa ir atrás, eu vou atrás. E ela conseguiu. Ela conseguiu que a gente conseguisse não simplesmente... E o pessoal do aeroporto também ficou muito comovido com a situação e com a história e quis deixar a Ágata entrar dentro da aeronave. Então, nós iríamos somente até o aeroporto para ela passar ali por todo o processo de check-in, do raio-x, né? Ela já conseguia acessar a aeronave. Nossa, isso para nós foi um ganho gigantesco. Mas o maior ganho de tudo isso foi o tempo de espera. A Ágata não tolera tempo de espera por um período tão longo. E ali a gente chegou no dia, era 1h30 da tarde, e a gente só conseguiu acessar a aeronave às 2h30. Então a gente teve um tempo gigantesco de espera. Em nenhum momento ela se desorganizou. Em nenhum momento todos os processos que a gente fez ali com ela, de pegar um carrinho de bagagem, a gente brincou com ela no carrinho de bagagem, a conexão que ela teve com a mãe foi genuíno. Então, para mim, o meu ganho maior de tudo isso foi realmente o tempo de espera, que a gente conseguiu algo grandioso perto daqueles pequenos processos que a gente fazia intervenção, né? Vamos esperar um pouquinho a Tia Wandra conversar com a mamãe? É só mais um pouquinho. E ali ela conseguiu ficar um tempo grandioso num espaço totalmente descontrolado, porque a gente não estava controlando as pessoas que estavam chegando, as pessoas que estavam saindo, a gente não estava controlando o barulho que tinha ali. Então, teve muitas informações sensoriais, cognitivas, enfim, tava chovendo no dia ainda. Nossa. Então, realmente, assim, teve muitas informações. E a gente conseguiu um ganho gigantesco. E é isso, é sobre sonhos, é sobre os processos, e é o tanto que a gente... Às vezes a gente para pensar sobre o nosso fazer também, sobre o nosso trabalho, até que o ponto a gente consegue ir, até onde a gente consegue ir. E aí vai lá e chega numa realidade desse tamanho. Então, é um pouquinho construído a todo momento. Em nenhum momento não foi simplesmente eu pegar essa família e essa criança e levar para o aeroporto. Foi toda uma construção na clínica, uma preparação, uma organização para a gente ter um produto final. Então, um desejo compartilhado, um desejo que vem também, né, das famílias. Assim, isso é bem importante de falar, sabe, Paty, que muitas vezes o nosso fazer, ele tem esse encontro direto com o que a família espera também, o que faz sentido para aquela família. Porque provavelmente, se a gente chegasse lá com uma receita de bolo, esse passo a passo, e desconsiderasse toda a rotina da família, toda a estrutura, funcionamento daquela família, o nosso trabalho não tem sentido algum. Né? Então, por isso que até a gente estava se conversando, né? Como é que a gente vai responder algumas perguntas? Porque é muito subjetivo, né? Assim, que eu queria que não fosse, né? Não, com certeza. Seria tão mais fácil, né? Para nós também seria mais fácil. Mas Mas a realidade de cada um é totalmente diferente, né? Porque é uma bagagem que vem junto com aquela criancinha de toda aquela estrutura de família. E não é só a rotina familiar, é a personalidade de cada criança. Personalidade, eu sei porque tem 2 autistas em casa. A cultura, totalmente diferentes. Exatamente. Diferente a forma de lidar com cada um, sabe? Nossa, é a água e o vinho lá em casa, sabe? Então, a forma que eu lido com a Helena é diferente da forma que eu lido com o Dudu. Já falei isso algumas vezes. Porque... E com o teu outro pequeno também, né? Também. Cada um então, assim, tem um jeitinho. O Dudu também, pela questão de ter 4 anos, então é menorzinho. A questão do tempo de espera é uma luta. É tipo assim... Eu acho que isso é uma das maiores dificuldades nas famílias, né? Porque é a questão do tempo de espera. Como se frustra, como é difícil, se desorganiza.
pode desencadear uma crise, tudo por a questão de não saber esperar. E ao mesmo tempo, se a gente parar pra pensar no mundo em que a gente vive correndo o tempo inteiro, né? E aí eu não tô dizendo que é dentro da casa da Paty, dentro da casa da Kali, dentro da minha casa. Sociedade, É a sociedade, geral. no geral. A gente vive correndo o tempo inteiro. A gente acorda de manhã olhando pro relógio quanto tempo tem pra gente tomar café e sair de casa. É assim todos os dias. Então, a gente vive numa realidade que a gente corre muito. A sociedade está sempre o tempo inteiro correndo. E aí a gente fala, como que a gente também vai deixar com que a criança, ela vista o casaco sozinho, se ela tá aprendendo a vestir o casaco 2 e 3, tu pega o casaco e veste pra criança, porque é muito mais fácil tu fazer pra ela. É automático, né? A Paty estava falando sobre essa parte do tempo e eu fiquei lembrando também, né, que é mais fácil. Hoje eu atendi, né, um maiorzinho. E era justamente sobre isso o atendimento, né? Porque ele já se dá por conta sobre horários, né? Ainda uma dificuldade em ele tomar a iniciativa, mas ele já tem... Aí que tá, né? Tipo, eu disse pra ele, eu acredito que tu já consiga fazer. E aí tem isso também, quando a gente fala, porque é uma relação, é muito forte esse vínculo, né? Quando a gente fala no meio, eu acredito que tu consegue fazer, ele pega pra ele, né? E aí ele foi me dizendo, olha... O meu pai me ajuda a acordar nesse horário, porque senão eu me atraso. Tá, mas então que horário tu acha que tinha que acordar, né? Eu acho que tinha que acordar 1 hora antes de sair de casa. Tá, então o que a gente faz com essa 1 hora? Então a TO também trabalha com essa gestão do tempo, né? Principalmente quando eles são maiorzinhos, já entendem. Os menorzinhos também, quando a gente vai pra sessão, dentro da sessão, agora vamos esperar, né? Agora a gente vai ter esse momento de brincar. Mas esse pequeno... maiorzinho em questão, ele foi conseguindo identificar. E isso para nós é muito gratificante. Então, eu saio de uma sessão, né, ele trazendo esse lugar de, bom, né, eu consigo mesmo, então tem toda essa parte, né, desse lugar dele acreditar que é possível e estruturando aquela rotina. Né? Então, isso, assim, para nós foi realmente bem importante, porque, sim, senão fica muito mais fácil, né? Os pais também se colocarem nesse lugar de, ele não consegue, mas sem dar oportunidade, né? Ou também, muitas vezes, se sobrecarregando, porque o nosso olhar também é para as famílias, né? Às vezes, eu percebo adoecimento em algumas famílias em função de não conseguirem dar conta de tanta demanda. Sim. E realmente fica muita coisa. Né? Então, sim, a nossa sociedade está muito... Está correndo, às vezes não sabe por que corre, né? E não se pergunta por que corre. E isso também é importante quando a gente fala, por exemplo, a escovação do dente. Né? Que a gente, era uma temática que a gente estava... Era uma das perguntas também. Também tem isso, né? Quando a gente vai oferecer, se conversar com uma nutri, né? Quando vai oferecer um alimento para uma criança, a gente não faz com pressa. Não deve fazer com pressa, né? Tu vai sentar para brincar, não faz com pressa. Não faz tu tendo só aquele 1 minutinho e com o celular na mão, não faz, né? Então, assim, muitas vezes o nosso trabalho também é orientar a melhor forma de fazer, o melhor momento de fazer, quando fazer, né? Quanto tempo precisa para aquilo? Porque às vezes os pais vêm, eu tô lembrando muito de uma família que passou por mim e a gente fica feliz quando passa, né? Porque, nesse sentido, né? Porque ela me disse assim, a mãe, Kali, me ensina a brincar, porque eu não sei. Eu não fui ensinada a brincar. Então, e aquilo ali pegou pra mim, assim, porque é isso que eu faço. Eu ensino muitas vezes os pais a brincarem com os seus filhos. Mas, e aí a gente tem uma ideia, principalmente com uma maternidade atípica, paternidade atípica, que tem que estimular o tempo todo. E não tem. Não tem, não. E não tem que estimular. E tem lugares que um pai e uma mãe, só eles vão conseguir acessar. Eu sou terapeuta ocupacional. Eu não sou pai e mãe. O afeto e o carinho que eu vou dar é muito diferente do afeto que o pai e a mãe, só eles conseguem dar. Então, assim, muitas vezes é isso. O nosso trabalho é de dizer, a gente vai até ali, isso aqui é contigo. Porque eu tenho que comprar isso pra... Ele gostou de brincar com isso aqui. Daí os pais vão lá e eu digo, não precisa comprar. Comprei, Kali, mas não quis brincar. É porque a relação é com a terapeuta. É muito diferente. E os pais se sentem culpados, se sentem, né, naquela sobrecarga, assim, eu preciso dar conta, eu preciso estimular o tempo todo. Não precisa.
Porque dentro, né, de tudo que a gente estuda, tudo que a gente aborda com a família, também tá o descanso, o sono e o lazer. Que são coisas assim, ó, que parece que não faz sentido, né? Mas o sono é estruturante para o humor, para o comportamento, Todo mundo, para a né? organização. Ainda mais uma criança Exatamente. E aí tendem tudo a colocar, né, no diagnóstico. Ah, porque hoje ele tá assim, porque ele tá, né, com muita rigidez. Será que não é sono? É exatamente isso, né? A gente não olha muitas vezes para o desempenho, para os desempenhos, para as atividades do dia a dia. Às vezes a criança ela aguentou uma carga sensorial o dia inteiro na escola. Chega na terapia ou chega em casa, nossa, eu não entendo por que em casa dá aqueles... E aí eu gosto de escutar, né? Ah, eu tenho uma explosão de sentimentos em casa, né? Vai ver, vamos pensar junto, o que aconteceu? Não dormiu bem, chegou na escola, não se alimentou bem. Onde que é o lugar? Mas na escola passou bem o dia todo. Tá, mas qual que é o lugar que ele se sente confortável para ter a explosão de sentimentos, se não em casa? Então, muitas vezes, aqueles comportamentos que a gente acha, meu Deus, eu não tô entendendo por que tá assim. Muitas vezes é a carga, veio tanta coisa no dia a dia, desde do sono desorganizado, desregulado que teve na noite. Não vou dizer que crianças típicas também não têm um sono desregulado, também tem, né? Muitas vezes não dormem direito. Então, tudo que aconteceu no dia não é criança simplesmente... autista, como afeta muito mais, Ah, né? muito mais. Muito mais. Muito. A gente não pode esquecer às vezes, disso, não, né? não sabe expressar. Ela não tá sabendo expressar por que tá assim. Tu tem que puxar pela tua memória o que aconteceu desde a hora que tava dormindo. Ou antes de dormir. E isso, por E isso é que a TO incrível ajuda e a gente faz um passo a passo. Ó, como que foi o final de semana? Por exemplo, hoje segunda-feira, tá? Não sei quando que vai ao ar, mas hoje segunda-feira. A gente tem cada perfilzinho de criança que chega diferente no atendimento. Nossa! Uma criança fica mais organizada, justamente porque conseguiu descansar e passou mais tempo de qualidade em família, sem aquele monte de pressão social, né, sensorial da escola de toda semana, né, aquela carga de atividade. E tem aquela criança que chega bem desorganizada, né, porque realmente passou todo o final de semana sem uma rotina, Então, isso vai do nosso passo a passo, Paty. Assim, E o pós-férias? Nossa, o pós-férias é muito isso. Porque aí vem numa rotina... Teve uma quebra de uma rotina que estava acontecendo. Aí voltou para a escola de novo, teve uma rotina, uma quebra de uma rotina que a criança já estava entrando, estava acostumando, né? Mais desacelerada. Então, realmente, o nosso fazer, ele vai muito além de simplesmente a criança que chega para nós. A criança, ela só não consegue escovar o dente sozinha. E o que tudo tem por trás de só não consegue escovar o dente. Ou só não consegue vestir a roupa, ou só não consegue brincar com os colegas lá na escola. Mas em casa, depois passa super bem em casa, depois no final do dia na escola, depois no final do dia em casa, briga por qualquer coisa, né? Então, assim, o que tudo tem por trás disso? Não é simplesmente o comportamento isolado ou uma atividade isolada que não consegue fazer, ou simplesmente não tem a oportunidade de fazer, ou porque a sociedade tá corrida mesmo e não se dá aquela oportunidade que aquela criança também precisa ter. Então, assim, a gente acaba não conseguindo olhar para a infância, para o desenvolvimento. O que a gente mais quer hoje, o que eu vejo muito, e eu acredito que para ti também chega, principalmente nós que vamos para as escolas também, em outros contextos, não só a escola, em outros contextos, o que a gente mais vê é que a sociedade quer mini adultos. Eles não querem mais as crianças correndo no supermercado. Eu brinco com a minha filha de pega no supermercado e aí, tipo, eu olho e vejo muito. Tu tinha que filmar isso. Nossa! Cara, é sério, eu vejo os olhares assim de, tipo, como assim ela tá brincando de correr no mercado com a criança? É o momento que ela tem pra fazer isso. Quando que ela vai ter... enquanto adulta, eu sou mãe dela, eu entendo, né? Mas é enquanto adulto que a gente vai correr no mercado? É enquanto adulto que a gente vai se jogar no chão porque a gente tá fazendo uma birra? Não é! É na hora de ser criança, elas estão aprendendo. Então, a gente está exigindo... Eu sinto que a sociedade está exigindo das crianças e da infância comportamentos de adulto. Que muitas vezes a gente tem vontade de fazer. Eu tenho vontade de me jogar no chão também e pedir pra minha mãe fazer as coisas pra mim. Porque, com certeza, vai ser mais fácil.
Né? Mas qual que é o momento Falou de no fazer? supermercado, o supermercado é recheado de... É muito, né? Nossa, supermercado, shopping, acho que supermercado é mais até. No meu caso, é mais, assim, o supermercado é sempre um teste de tipo assim, vamos lá, vamos ver como é que vai ser. Porque às vezes pode dar tudo errado, e tu sair sem comprar nada, tu não vai conseguir comprar nada, porque teu filho ou não esperou na fila do caixa, ou... muita coisa. Ou ele quis sair do carrinho, quis sair correndo, pegando tudo, e vira um caos. Ou pode dar muito certo. Como já aconteceu, de tipo assim, a minha filha ajudar até a colocar as coisas do carrinho na esteira do caixa e dá tudo redondinho, assim, tu fica, ai, que orgulho hoje da minha filha, sabe? E que orgulho de mim que consegui também lidar com... Exato. E quando a gente não consegue, quando é um caos, eu já saí do mercado, deixei todo o carrinho lá cheio de compras, eu disse pro funcionário, guarda pra mim, porque não vai dar. Eu tava com os 2, assim, e não deu certo. Então, o supermercado, a questão da escola também. Bom, quando toca na escola, eu nem imagino quais são as demandas maiores, assim, que vocês recebem. Até seria bom vocês até falarem dessa questão, quais são as maiores demandas, tanto na escola, seja onde for, né? Entre as famílias mesmo, quais são o maior desafio, os maiores desafios são esses. Eu acho que aí o nosso trabalho também, Paty, por isso que eu gosto de dizer que o meu trabalho ele não fica somente na sala de atendimento da clínica. Porque a vida da criança ela não acontece ali. A vida da criança ela acontece no supermercado, na casa dela, na hora do banho, na hora de escovar o dente na casa dela, na pracinha, no shopping. Então, não é simplesmente em 4 paredes da clínica que eu vou conseguir um ambiente que tem um ambiente controlado ali. Eu preciso entender se aquilo que eu estou trabalhando dentro da sala da clínica, lá da clínica, lá na sala de atendimento, ela também vai conseguir generalizar para o externo. Ela também vai conseguir entender quais são os nossos combinados ali dentro da sala de intervenção, se ela vai conseguir colocar isso lá fora. Que é onde realmente a vida acontece. Então, se ela consegue, por exemplo, a gente está fazendo uma atividade de motricidade fina, que é importante para a escola, ela está conseguindo fazer isso na escola, sendo que comigo ela está fazendo? Então, assim, por isso que o nosso trabalho também é muito importante dentro das escolas. A gente não vai para dentro da sala de aula para ensinar o professor, o monitor, ou ensinar a escola o que é certo, o que é errado. Nós não somos... A gente vai para ser suporte e orientação. É isso. É porque muitas vezes o que a gente trabalha na clínica, automaticamente ele vai refletir dentro do contexto da escola, né? Então, quando a gente vai para dentro da sala de aula, para observar a criança em sala de aula, para entender se aquilo que a gente está trabalhando lá na clínica faz sentido ou não. Porque muitas vezes ali ela não está conseguindo generalizar. E aí a nossa estratégia precisa ser mudada. A gente tem um objetivo e as estratégias, elas mudam para a gente chegar nesse objetivo final. Então, muitas vezes, o objetivo é que ele sente e faça uma atividade de colagem, por exemplo. Então, as nossas estratégias podem ser várias. A gente está trabalhando isso na clínica, mas quando chega lá na escola, ela está conseguindo fazer... Se ela não está conseguindo fazer, a estratégia precisa ser mudada. E aí, sim, o nosso papel é importante dentro da escola, porque aí a gente vai adaptar aquilo também. Bom, então essa estratégia não deu certo, não está funcionando lá dentro daquele contexto. Ou, da mesma forma que escovar o dente não está funcionando a estratégia que eu estou usando na clínica para que ela não está conseguindo generalizar. Ela está fazendo comigo na clínica, mas em casa ela não está fazendo. Então, por que eu vou fazer e continuar fazendo na clínica? Por que eu não vou para casa para entender o que está acontecendo lá dentro da casa que ela não está fazendo em casa? Então, aí, sim, aí eu vejo o papel da TO. E aí, por isso que eu digo que o meu trabalho não fica somente lá na clínica, porque lá dentro a criança tem um ambiente controlado. É diferente o meu vínculo com ela. Então, o meu vínculo completamente é diferente. Mas agora, quando eu vou para dentro da casa dela e deixo, por exemplo, um apoio visual de escovar o dente, bom, eu tô levando o meu vínculo para dentro da casa dela. E aí, sim, eu vejo que algumas coisas acabam... E funciona com a maioria das famílias, Sim. o apoio visual? Porque lá em casa funciona muito. Sim. Muito. Às vezes, nem somente o apoio... Às vezes, o apoio visual fica simplesmente ali. E aí, o comando verbal já ajuda. É que não são todas as crianças que precisam, né? Não necessariamente que vai ser necessário. Mas quase sempre surge como uma alternativa para aqueles pequenininhos que precisam de um suporte mais para elaboração de sequência, de fazer um planejamento antes, né? Então, nesses casos, geralmente sim, Paty. A Helena tem uma dificuldade muito grande de sentar.
de ficar sentada. Ela faz as atividades na escola, por exemplo, de pé. Ela tem dificuldade de sentar. E aconteceu já que de eu levar uma almofadinha para ela, que ela gosta, daí ela senta na almofadinha e, tipo, consegue ficar sentada por mais tempo. E é uma simples coisa, é só uma almofada. Já aconteceu de eu levar nas terapias também, dela não querer sentar na cadeirinha, mas na almofada no chão ela senta. Então, e consegue fazer atividade, que é o que importa. Então, Até a professora comentou comigo, o importante é que ela faça atividade, não me interessa se ela vai estar sentada no chão, se ela vai estar de pé, não me importa isso, sabe? Eu gostei tanto de ouvir isso da professora também, porque às vezes tem aquela coisa, né, não, tem que sentar. Eu acho que esse é um dos maiores desafios, assim, ó, quando a gente precisa explicar o básico, né? De que por que a criança está lá. Não dá para ficar sentada toda manhã numa cadeira, Nem né? consegue, uma criança autista. E agora, né? E assim, ó, muitas vezes nem os adultos, né? Se for pensar, assim, em outros contextos. Mas eu acho que esse é um dos grandes desafios, somado, claro, né? A falta de informação, muitas vezes, de profissionais que deveriam entender, né? E se debruçar, entender muito mais sobre o autismo. Eles estão naturalizando e dizendo, agora tudo vira autismo. Então, assim, ó, não, mas ele não parece autista, então não precisa pensar em atividades adaptadas para ele. E, assim, muitas vezes também esbarra em questões, assim, maiores. A questão de não ter monitor, né? É questão de a gestão não conseguiu organizar para conseguir ou ver um monitor e acaba não sendo direcionado para a criança que realmente era. Então, acaba suprindo outras demandas da escola. Então, às vezes, são esses desafios que a gente encontra. E claro que diverge de cada situação, de cada escola. Às vezes isso, assim, às vezes a gente sugere uma orientação porque é isso, a gente sugere, né? A gente faz orientações, assim, não é nada, assim, objetivo, tem que ser isso, né? Mas, às vezes, não conseguem realizar ou, né, dão atenção quando a gente está lá, a gente vira as costas e não fazem porque não acharam que é importante, não acharam que precisa, não acharam que vai mudar a vida da criança e, às vezes, nem tentaram, né? Então, assim, isso eu acho que nos faz pensar nos desafios, sabe? Muito. E aí, eu acho que para nós, enquanto terapeuta, é muito desafiador também. Eu acho que para as famílias também muito, né? A gente se coloca muito nesse lugar também, mas para nós, enquanto terapeutas, também porque muitas vezes a gente acaba não sendo recebidas, porque eu já não fui recebida, porque eu não tô ali para julgar o trabalho, eu não tô ali para avaliar a professora, eu tô ali para ajudar a encontrar estratégias que para aquela criança faz sentido dentro daquele espaço. Né? Exato. É um ganha-ganha, porque eu vejo a família ganha, a terapeuta ganha, e a escola ganha muito, porque eles ficam muitas horas. Pequenininho, principalmente, né? Tem muitas questões assim, aqui. Eu tenho muito a agradecer, assim, as escolas que eu fui. Eu geralmente sou muito bem recebida, né? E eles querem, a gente vê. Mas já teve situações, assim, Paty, Vandre, que é até ruim de compartilhar, mas que eu já ouvi, já foi colocado em relatório, assim. Que a escola identificava a necessidade de monitor, mas naquele momento não conseguiria agilizar para a criança, né? Então, a gente não está falando só de uma questão de que a criança precisa ou não. A gente está falando de um direito, né, que está sendo negado. Com certeza. De uma família que foi convidada a procurar outra escola, né? E aí a família não tinha energia, sabe o que é ela? Assim, não tinha energia para ir buscar direitos. Tava cansada, tem tantas outras lutas dessas muitas. Que a gente está falando, que assim, eu não tinha energia, né? E aconteceu e foi um caso, assim, que foi compartilhado com a equipe que estava acompanhando a criança, assim, foi realmente bem difícil. Então, esses são os desafios, quando realmente, às vezes, identifica, e é uma questão maior, institucional, assim, que às vezes não dá certo, mas a maioria das vezes eu sou muito bem recebida, assim, eu só posso agradecer às escolas, né, que é um trabalho em equipe e realmente é isso. Funciona. Quando a gente vai às escolas, é uma vontade, assim, de que a gente se abrace, vamos ajudar esse pequeno, assim, né, assim, vamos ajudar essa família, né, vamos ajudar essa mãe, olha só tudo que ela tá fazendo, vamos nós fazer a nossa parte. Então, eu fico muito feliz de dizer que hoje, as experiências que eu tenho, assim, dos meus pequenos, posso dizer que todos eu tô muito feliz,
assim. E acho que a gente tá passando por uma mudança, assim, de paradigma, de pensar como que era antes. Muito. E como que era antes. Mas isso eu tô falando agora, confirmou. Isso eu tô falando agora, esse ano, né? Esse ano, assim, ó. De mudar esse ano, de pensar nas crianças, de pensar nas famílias, de trazer mais as famílias para perto, né? De apoiar as famílias e não também colocarem sempre nesse lugar de julgamento, né? Porque é muito fácil também, assim, de olhar assim, não, mas precisa disso, precisa daquilo. Não, mas o que a gente consegue fazer aqui, né? Então, acho que isso é bem importante, assim, de ressaltar. E eu acho que vai muito de encontro também. Eu lembro de uma fala que tu fez, Paty, quando a gente se conheceu. No primeiro encontro lá, que as meninas da Fala Mágica fizeram. Sim, E tu fez uma colocação que eu me lembro, assim, em relação a não conseguir estar encontrando, tendo essa troca com o profissional. Né? Então, tu estava sentindo a dificuldade de ter a troca com o profissional. Eu sempre digo para as minhas famílias que eu acompanho que eu não tô aqui para virar a família deles do lado da avesso e de cabeça para baixo. Até porque se eu fazer isso, eu vou estar desconstruindo os valores, as crenças e tudo aquilo, a funcionalidade do dia a dia e tudo aquilo que eles acreditam. Então, eu tô aqui para ser mais uma rede de apoio, tanto para a criança quanto para eles, um suporte. E tudo que eu vou encontrar vai ser de encontro com a família deles. Então, por isso que não tem uma receita de bolo, não é pronto, assim, é isso que eu vou buscar, é isso aqui, vai ser para essa família, para essa família, para essa família, até porque a vida de cada um, os valores, as crenças, os sonhos, os desejos, a forma com que vem aquela criança é diferente. E é isso, acho que enquanto profissional também a gente, às vezes, acaba correndo no dia a dia também, e buscar muito mais essa proximidade com as famílias, é isso que eu acredito. Quanto mais a gente busca entender o que aquela família... Por que não veio para atendimento? O que aconteceu? Né? Aconteceu tal. Vamos tentar entender um pouquinho melhor isso. Então, assim, acho que a gente precisa entender que nós não é só mais uma família. Eu trago muito isso, assim, não é só mais uma família. Não é só mais número, uma né? criança. E quando eu digo que eu prezo muito pela qualidade, não pela quantidade, eu não me preocupo com quantas famílias vão estar dentro da clínica. Eu me preocupo com aquilo que eu vou estar entregando, com aquilo que eu estou entregando para eles, com o meu trabalho. Não só o meu, com o trabalho das meninas também lá dentro da clínica, mas entender. Então, se eu não tenho um tempo de qualidade para conseguir fechar... Hoje no atendimento não vem a criança, eu quero um momento com a família para poder discutir, entender o que está acontecendo em casa, né? Porque eu estou sentindo que tem alguma coisa acontecendo. Se eu não conseguir isso, o atendimento, as coisas não acabam só sendo mais um atendimento. Então, realmente, a minha visão hoje é buscar muito mais a qualidade e essa proximidade com vocês enquanto família. Porque se eu não entender o que está acontecendo dentro da casa de vocês, ou aconteceu, o cachorro morreu. Às vezes é só o cachorro que morreu, mas para aquela família é mais um membro da família que partiu. Então, são informações importantes que muitas vezes não é passado por mensagem do WhatsApp. Que muitas vezes, isso aqui não é importante. Tia Wanda não precisa saber disso. Gente, vocês não fazem ideia do quanto isso reflete em como a criança vai se comportar. O pai foi... E às vezes os pais acham que estão incomodando, né? Nossa, gente. Então, não. Então, se a gente... Eu acho que assim, as famílias também... Porque eu também sou mãe. Eu também busco por atendimentos para minha filha. E se os profissionais que eu buscar para os atendimentos dela, eu não encontrar esse acolhimento, eu não volto. Eu simplesmente não volto. Então, é isso que eu busco muito, assim. Eu quero a proximidade com as famílias, aquilo que eu também busco para quando eu levo a minha filha para um pediatra, para um otorrino. O lado humano conta muito. É isso. Eu acho que tá faltando. Acho que tá faltando muito isso. Não é simplesmente correr. Não é 45 minutos, 50 minutos, uma hora que a gente fica com a criança. Não é só isso. O que a gente for fazer dentro da sala de intervenção tem que ir para dentro da casa. Se não for para dentro de casa, infelizmente essa família, ou realmente eles não acreditam naquilo que tu faz,
ou realmente você não conseguiu mostrar aquilo, qual que é o valor do teu serviço ali dentro, qual que é a importância que tu tá dando para aquela família, ou o teu trabalho, a importância do teu trabalho para aquela família, ou para a funcionalidade daquela família, ou simplesmente eu vou terceirizar o cuidado e tá tudo certo, na terapia resolve. E aí não é nem culpando as famílias, é culpando nem uma sociedade, não é nem culpando, não é nem encontrando uma terceirizando a culpa também. É a correria do dia a dia mesmo. A gente leva, tá tudo certo, ok, a gente não precisa fazer em casa, vamos seguir a nossa vida assim, vamos fazer agora aqui. Então, não, a gente se preocupa mesmo, né? A gente busca muito por aquilo que... a proximidade. O que para vocês faz sentido? Porque se a gente não entender o que faz sentido dentro daquela família, dentro daquela constituição, ou o que para eles é importante, como que a gente vai usar as estratégias, muitas vezes o que eu passar não vai fazer sentido, eles não vão voltar, ou simplesmente vão dizer que estão fazendo e não fizeram, não seguiram uma orientação. E a gente sabe quando as famílias não seguem as orientações, porque reflete na criança, né? Então, assim, é muito importante a gente pensar que antes de qualquer coisa, a gente precisa ter esse acolhimento e cuidado com essas famílias também, porque às vezes a gente acaba só ali tendo aquela conversa ali na recepção, e aí eu lembro que eu te trouxe assim, Paty, marca uma conversa. Diz que hoje que o Dudu não... acho que era o Dudu. Diz que hoje o Dudu não vai pro atendimento, que vai a tu e que tu precisa de esclarecimento. Que tu precisa conversar com ela para entender o que tá acontecendo, o que ela tá trabalhando, enfim. Tu precisa saber. É verdade, para ter uma conversa mais aberta, né? Mais franca e, né? Até para auxiliar ele, porque senão eu cheguei a ter a sensação que, tipo, levando por levar, sabe? E daí não fluía. E acontece muito, né? E às vezes não é por culpa não é porque é um péssimo profissional, é porque não tá... São coisas que precisam às vezes ser faladas para melhorar. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, porque agora nós vamos entrar num período de férias, né, escolares. O que vocês gostariam de dizer, assim, olhem, famílias? Claro que depende de cada criança, né? Eu sei disso, mas tem, assim, são férias escolares, 15 dias, eu acho, dá umas 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas é muito tempo. Muito tempo. Para quem tem uma criança autista, então, assim, nossa, sai totalmente fora da rotina de terapias, de escola, de tudo, assim. Se vocês pudessem, eu gostaria de falar isso para as famílias, para auxiliar na volta, no retorno, sabe? Eu acho que uma coisa bem importante, assim, de falar é cuidar a rotina. Porque a tendência é muito fácil, assim, de pensar, e acho que até pensando na nossa geração, acho que todas temos quase a mesma idade, né? Que férias era assim, desordem, né? Dorme a hora que quer, come a hora que quer. Come o que quer. E assim, pensando nas famílias, né? Que tem alguma criança típica dentro de casa, a rotina é estruturante, né? De comportamento, de humor, até mesmo para essa volta. Então, a ideia... A que a gente sempre sugere é de que possam manter o máximo possível dessa rotina, né? Olha a voz, os avós, né? A voz, por favor. Exatamente, assim, que possam auxiliar, claro, né? Fazer atividades que sejam prazerosas para toda a família, né? Que não seja sempre, claro, em função da criança, mas que seja para toda a família. Isso é uma coisa que eu sempre falo para os pais, né? Do que vocês gostam de brincar? Porque também tem isso, você identifica nessa coisa de tem que estimular também nas férias, né? Pensando em intervenções que são orientadas por terapeutas. Mas tem que ver o que os pais gostam. E eu, pegando um pouquinho do gancho, fiquei com vontade de falar também, enquanto a Wandri falava, mas ela falava tão lindamente que, meu Deus, eu me apaixonaria de novo pela TO, se eu não fosse TO. Mas de pensar isso, assim, o que faz sentido para essa família, para aquele momento, né? Mas o principal é esse, assim, a questão de manter essa rotina organizada, o mesmo horário de acordar, pensando quais atividades que podem compor essa rotina também, né? O mesmo horário de se alimentar, né? As telas, eu acho que eu não preciso falar, né? Eu acho que eu não preciso falar, embora assim também, e eu acho que telas, o que eu gostaria de tocar no assunto é que os pais cuidem
esse ponto importante, porque às vezes estão dizendo para a criança, não, tu precisa de tempo ocioso, a terapeuta falou que é bom tu ter tédio, mas aí tá o pai e a mãe ali, né? Então, assim, tem que cuidar isso também, esse exemplo, esse lugar, né, de acolhimento, né, com essas crianças também. Então, a minha orientação segue sendo essa. Eu vou falar o que eu sempre falo para as famílias: inclua as crianças na rotina da casa. É verdade. Porque vocês não imaginam o quanto vocês vão estar estimulando as crianças, trazendo elas para participar Muito de melhor coisas que brinquedo. simples. Muito melhor que Nossa, brinquedo. eles A amam. cozinha é uma coisa, Chama né? eles pra fazer um bolo, nunca vi. dá uma louça pra lavar pra você ver. Dá um detergente, uma esponja. Meu Deus, Gente, eles põe amam. uma cadeira na frente da pia, deixa ela lavar mesmo. Tem uns potes, cuida das coisas que quebram, né? Enfim, pra não machucar. Mas coloca a criança pra fazer as coisas contigo. Então, Quem tem uma terra em casa, né? Vamos plantar, vamos fazer crescer, vamos trabalhar todo esse processo, a Nossa. paciência. Sabem que a minha mãe gostava muito, ela adora fazer comida e comes, né? E eu sempre falei pra ela, envolve as crianças, mãe, porque eles adoram. Fechar o muito pastel, prazeroso. sabe? Botar tudo, qualquer coisa, sabe? O bolo, bater o bolo. Não. Eles amam É esse tipo de Quando eles atividade. conseguem vivenciar esse processo, tem uma coisa que a gente chama que é o sistema límbico, né? Que é o Aham. sistema das emoções. Então, isso dá pra eles, assim, uma energia de eu consigo, né? É uma E eles sensação de querem pertencimento. mais, é. E a Helena perdeu o medo do liquidificador usando o liquidificador. É isso. Colocando as coisas pra fazer o suco ali, os ingredientes e junto comigo fazendo o suco. E acho que o Foi ali que ela foco também perdeu. é isso, sabe? De criar histórias, assim. Aham. Pode As ser memórias que- afetivas, né? E Ai, pode ser eu que amo dê, pode também. ser que dê tudo errado mesmo, sabe? Num dia. Uhum. Mas aí tenta depois, de novo, no outro. Aí, às vezes, Nada como um dia passou. É isso. Põe pra estender roupa, juntar os prendedores. Ai, me dá aquela meia, me dá a tua Adoram camiseta. Então, assim, isso vai. Além da rotina que a Kali falou aqui também, que é muito importante, eu considero, principalmente as questões bem pontuais, né? O acordar, o dormir, principalmente o dormir, porque eu acho que o dormir é algo assim que normalmente acaba saindo mais da rotina, né? Mas o horário de dormir. Atividades que normalmente acabam sendo bem pontuais, o almoçar também, então a alimentação, mas colocar eles para fazer as coisas da casa juntos, né? Colocar a Participar, mesa, né? coloca o paninho, coloca o garfo, coloca a faca. A gente vai estar trabalhando muitas coisas com eles aqui, pertencimento, senso de pertencimento daquele espaço, né? Organizar os brinquedos, né? Eu acho que muitas vezes a gente acaba, a sociedade, a correria de novo do dia a dia, a gente acaba deixando as coisas tudo organizadas. Então, agora a gente vai juntar os brinquedos, a gente vai organizar as roupas, a gente vai guardar as roupas, a gente vai dobrar, né? Você leva as tuas pro quarto, a mãe vai levar a da mãe pro quarto. Então, assim, é noção do que tá acontecendo dentro daquela casa, né? Então, assim, não é simplesmente as roupas não se lavam sozinhas, elas não se guardam sozinhas, né? E tudo isso a gente vai conseguir estar estimulando a criança sem perceber. Exatamente. Sem perceber, porque a gente vai estar incluindo ela ali. E outra coisa, eu acho que é muito importante relembrar. Não pensem no resultado final de qualidade. É um processo. Vivenciem o processo. A criança não vai saber fazer perfeitamente. Ela não vai saber fazer perfeitamente, porque ela ainda tá aprendendo. E não é essa a intenção mesmo. Não é essa a intenção. A intenção é colocar eles pra fazer junto com a E gente. explorar o espaço da casa também, sabe? Assim, é justamente pensando nesse pertencimento, assim, explorar o espaço da casa, né? Revisitar e a nossa infância também, do que a gente gostava de brincar. Vamos trazer brincadeiras diferentes, né? Claro, pensando dentro de cada desafio e cada potencialidade de cada pequenininho, mas assim, que dê pra fazer algo junto e valorizar esse processo também, né? Porque às vezes é isso, né? A parte como a gente tava falando agora, eu já nem sei se era nos bastidores ou agora, mas a gente foca às vezes realmente o que tá difícil e não no que a criança já consegue fazer. Então, e eu tava aqui pensando no girassol, nem o girassol fica, né, todo ano do mesmo jeito, então por que a gente vai esperar isso dos pequenos? É verdade. Né? Então, acho Liz, eu nem sei quanto tempo passou. eu Nicolas. também não. Eu acho que vamos deixar nossa mensagem final, né? Eu vou pedir para vocês deixarem uma mensagem, seja para as famílias, para outros profissionais, para a sociedade. Abram o coração de vocês para quem vocês quiserem. Vai lá, Kali. Não tinha me preparado pra isso. Essa Deixa eu parte falar outra, uma coisa. Eu vou começar então, assim, porque eu quase chamei vocês para participar do
lá do Insider Fotos, lá do shopping. Porque eu tava com bastante receio de fazer, porque o shopping é cheio de estímulos, né? E as fotos seriam tiradas, eram 30 mães com seus filhos, e a maioria são filhos pequenos, crianças ainda. E eu fiquei com bastante receio de não dar certo. E até porque o profissional nunca tinha lidado, até que eu saiba, ele nunca tinha lidado com um ensaio fotográfico com crianças autistas, né? Então, era uma dúvida de como ia ser feito, de como seria o resultado, né? E tinha que entrar num espaço onde seria o ensaio de fotos. Eu pensei, gente, o shopping já, né? Entrar no shopping já é um desafio. Entrar numa sala onde eles nunca entraram, com uma pessoa que eles nunca tinham visto, um profissional, era tudo um desafio. Era um desafio, né? E eu pensei, eu vou chamar as TOs, eu acho. e só que o profissional, o fotógrafo, o Vini, ele foi tão maravilhoso, ele foi surreal, assim. Era como se ele fosse já um terapeuta mesmo. Eu disse para ele, tu soube lidar tão bem, porque o teu lado humano falou muito mais alto. Então, assim, tu soube lidar com as crianças de uma forma que elas se sentiram muito bem ali, e as mães ficaram seguras, sabe? E eu disse, gente, foi surreal o que aconteceu lá mesmo. Teve uma das crianças que não ficou. Ele entrou no espaço, onde seria o ensaio de fotos, não ficou. Saiu pelo shopping com a mãe dele e o fotógrafo foi atrás tirando foto pelo shopping. E eu achei aquilo tão sensacional. Eu disse, gente, se não deu de um jeito, foi de outro. Mas deu certo, sabe? E isso foi que tu falou, o lado humano, sabe? Que daí se sobrepõe a qualquer coisa. Tu pode ter a melhor capacitação do mundo, se tu não tiver esse lado humano. Tu não tem nada. E ele tirou, eu não vou dizer tirou de letra, porque deve ter sido difícil para ele, mas assim, ele foi extremamente acolhedor. E os feedbacks das mães, então, nem se fala, né? De toda a questão do shopping, toda a questão... Muitas mães não iam no shopping há bastante tempo. Sim. Ou nunca tinham tirado uma foto com o filho, só quando estava grávida. Então, tem tudo isso, sabe? E daí tu vai ouvindo as histórias, tu pensa, gente, parece tão simples, né? É só um ensaio de fotos, é só um shopping. Mas, pra gente que tem um filho autista, é um grande desafio. E ele soube lidar perfeitamente. Então... Ai, Vini, um abraço. Eu não podia deixar de falar sobre essa experiência, porque não só o Vini, a equipe do shopping foi maravilhosa também, a Júlia, as gurias lá, nossa, a equipe toda, sabe? Deu muito certo e é isso que conta no final, né? Muito. Então, eu... de novo agora. Então, eu fiquei pensando, né, como que seria realmente esse ensaio. Não sei se pode falar qual shopping foi. Foi no Praça Nova? No Praça Nova. Eu não sabia, Paty. Eu vi que tu mandou hoje o link ali. Quase. Olha, foi por pouco que eu não chamei vocês, assim, ó. Mas podia no ter último chamado. dia, sabe? Gurias, vamos lá dar uma, Só pra dar uma claro. segurança para essas mães que estão começando a... Mas que legal isso que tu faz, Paty, assim, ó. Foi muito legal. Te parabenizo. Foi uma experiência maravilhosa. Assim, nos bastidores e de novo, assim, te parabenizo, porque... Eu acho que é um pouquinho, assim, de como eu gostaria, assim, né? Se eu estivesse nesse lugar, eu gostaria de ser vista desse jeito também, né? Como alguém com alguém acreditando que é possível, junto comigo. Então, assim, a mensagem... eu não consegui pensar, né, estruturar, porque às vezes eu acho que tem palavras que não alcançam sentimentos, né? E eu ando muito, assim, nesse momento, assim, de pensar nesse lugar de acolhimento, nesse lugar de afeto, principalmente com as mães, né? Assim, eu vejo... Isso tá refletido também, né, nesse período do mestrado, mas é muito envolvimento. E no período da gestação, da né? gestação também, que tá tudo à flor da pele. Mas te parabenizo mesmo, realmente, eu acho teu trabalho muito lindo. Ai, obrigada. E é um trabalho, né? É um trabalho que precisa ser valorizado e eu gostaria que fosse mais reconhecido ainda, né? Não só entre as mães, mas também entre profissionais, né? Mundo afora, enfim. Porque acho que muda vidas, né? A minha vida mudou muito, né? Com o projeto, com certeza. Sabe que a ideia, assim, da clínica da Elo
era a gente começar a pensar nesse lugar, assim, das mães. Ainda não descarto, né? Eu tive uma gestação no meio do caminho, mas vai saber ano que vem como que pode ser, né? Eu tenho ideias. Quando a gente pode conversar, né? Depois. Um olhar, né? Um olhar específico para as mães, com certeza. Mas a mensagem, então, que eu deixo, né, principalmente para as famílias, foi agora que eu lembrei de uma mensagem que eu sempre gosto de pensar, que tem coisas que só se dão através da experiência, né? Esse lugar, a própria palavra experiência, né? Não tem como ser diferente. Então, a mensagem que eu deixo é pensando em autonomia, pensando em aprender com situações, assim. A minha experiência é de que a gente possa viver mais, valorizar mais os momentos, né? Um dia após o outro. Lembrando até mesmo que nem os girassóis são lindos, nem eles, né? São sempre do mesmo jeito. Eles têm seus ciclos, né? E que, principalmente, né? Quando a gente quer falar sobre criança, a gente quer a autonomia delas. Mas que a gente não consegue pular etapas. Então, a minha mensagem é essa, que a gente possa valorizar um dia após o outro. Lembrando disso, que o que importa realmente são né, que é a essência, essas experiências que a gente vai colhendo pelo caminho. E acreditar muito no potencial deles, né? Com certeza. Porque eles nos surpreendem muito, muito. Vai, Evandre. E aí agora eu vou, antes mesmo de finalizar aqui, também te parabenizar mais uma vez por todo o teu trabalho, por todo o teu empenho. Com certeza faz grande diferença. E principalmente esse teu olhar e a forma com que tu conduz isso. Eu lembro do dia que a gente teve a conversa lá na clínica também, o quanto a tua fala deu abertura para que as outras mães também falassem. E o quanto que depois, o feedback das famílias depois, o quanto que isso foi muito positivo. Nossa, a gente às vezes tem muito medo de falar as coisas, né? E parece que não é menosprezando a dor do outro, mas também é colocando as experiências na mesa, né? É como que cada um consegue tirar um pouquinho de cada coisa, né? E às vezes é só a gente se escutando, e aí aqui tem duas pessoas que conversam sobre maternidade. Toda semana. Então a gente acaba, aconteceu contigo, e como foi? Então, assim, a gente também acaba trocando muito, e quanto que o teu trabalho, com certeza, é muito significativo para essas mulheres. Vou usar a primeira mulher para depois a mãe, né? E já puxando o gancho aí da tua fala, Kali, eu vou deixar uma frase. Que a vida, ela acontece nos detalhes. Então, se a gente atropelar isso, ou se a gente não ter esse olhar para os detalhes e para os pequenos passos e para as pequenas conquistas, a gente não vai conseguir chegar no produto final ou não valorizar o produto final, que normalmente é o que a nossa sociedade espera, né? Um produto final. Então, acredito que a gente precisa muito olhar para os pequenos passos. Coisas grandes são feitas de um monte de coisinhas. Exatamente. Então, eu gosto muito dessa frase. A vida acontece nos detalhes e na simplicidade da vida. Então, não é sobre brinquedos caros, não é sobre grandes coisas, e sim sobre pequenas coisas. E o brinquedo, uma sacola de supermercado que tu tiver em casa, o quanto que tu consegue construir com isso. Então, essa é a minha me veio uma mensagem. cena na cabeça agora. A Helena joga a sacola de mercado pra cima e pega e dá risada. E daí vai o Dudu e pega. E daí eu disse, meu Deus, é só uma sacola de mercado, né? É sobre isso. Eu errei muito também no início, porque eu achava que comprar os brinquedos que eram utilizados nas terapias iam ajudar meus filhos em casa. E eu ia para site, até que uma terapeuta me disse, se tu ficar utilizando esse brinquedo na tua casa, ele vai vir para cá, ele vai perder o interesse nesses que a gente utiliza. Fora que o valor, né, que eu estava gastando também. Então, assim, a gente peca achando que está acertando, né, até que alguém nos diga, ou uma mãe ou um profissional. Ou pode ser até muito eu aprendo com as outras mães. Ó, não faz isso, vai por esse caminho, que é mais fácil. É mais fácil para ti, tu vai saber lidar melhor. E tem uma coisa que eu aprendi muito com meus filhos, é ter mais paciência para cuidar os detalhes, paciência, observar
além do autismo, eu sempre falo para as mães enxergar essa criança além do autismo, além do diagnóstico, porque eles têm habilidades que, se tu parar para observar, vamos treinar mais isso aqui, que ele é muito bom, sabe? E porque senão, se tu enxergar só o teu filho, só o autismo, vai ser bem mais difícil, eu acredito. Eu sempre pergunto assim, e será que isso é do autismo? Porque fala assim, ele é assim, o temperamento assim, será que é do autismo mesmo? Será que não puxou por ti? Essa braveza aí, esse jeito de ir atrás, de conquistar as coisas, né? Então tem isso, assim, acho que é bem importante, Paty, de saber separar e ver a criança ali, né? Porque sim, o diagnóstico ele vem com um monte de sintomas, características, mudança na rotina, mas tem uma criança ali. E ela se constitui a partir daquilo que ela vê que a gente fala sobre ela, né? Então, se a gente coloca confiança, se a gente coloca potencialidade, se a gente coloca coisas positivas, ela também vai se ver, né, com confiança, eu consigo. Agora, se a gente coloca, porque meu filho, ele é bravo, porque meu filho, ele só chora, porque meu filho, ele não gosta de dar tchau, porque ele não gosta de dar oi, é assim que ele vai se ver. Tem 2 frases que eu abomino, assim, de usarem lá em casa. Ele não entende, ou ela não entende, ou ele não sabe, ela não sabe. Eu disse, ele entende, ela entende, ele sabe e ela sabe. Então, assim, são palavras que machucam quem está escutando e acaba atrasando também o potencial que podia estar mais aflorado. Com certeza. Gurias, muito obrigada, tá? Obrigada mesmo. Eu ficaria horas aqui com vocês de tanto assunto. Obrigada. Agradeço a todo mundo. Até a próxima gravação. Um abraço.